Na semana passada, a pastora Marisa começou essa nova série e é engraçado falar sobre esse assunto no momento em que a gente está vivendo, né? Não parece um assunto muito que se encaixa muito com o que a gente está vivendo, mas na verdade tem tudo a ver com aquilo que a palavra fala para nós, com aquilo que Deus fala para nós, sobre como Ele quer que a gente viva, mesmo em situações difíceis, né? Hoje a gente vive dias em que, às vezes, se a gente assiste o noticiário, parece que são só más notícias, não é verdade? Mas eu quero dizer para você que, mesmo assim, nós podemos viver uma vida cheia de contentamento, né? E contentamento, como a pastora Marisa falou na semana passada, não é viver só alegre, sem se preocupar com a vida, sem pensar nas coisas, não é. Tem uma frase do Mário do Cortella, que ele fala, ele é um filósofo, né? E ele fala, ninguém é feliz o tempo todo. Não existe gente feliz o tempo todo. Quem é feliz o tempo todo acaba sendo tonto. Mas a verdade é que contentamento não tem a ver com isso. Contentamento tem a ver com saber que nós temos tudo de que nós precisamos, seja qual for a situação. Nós temos cuidado, nós temos apoio, nós temos suporte, nós temos um firme fundamento, independentemente da situação que nós estejamos vivendo. Seja ela de fartura, seja ela de necessidade, né? Então, a pastora Marisa, na semana passada, né, falou sobre esse chamado que o Senhor traz para nós, para vivermos contentes, para vivermos satisfeitos. Contentamento tem muito a ver com satisfação, né? Então, se você se sente insatisfeito frequentemente, quer dizer que o seu coração não está cheio de contentamento e algo precisa mudar. Ela também falou na semana passada que essa vida de contentamento tem muito a ver com a nossa experiência com o Senhor. Tem muito a ver com a nossa experiência, a nossa intimidade com o oleiro. Ela falou com a gente sobre a gente visitar frequentemente a casa do oleiro, né? E com a convicção com que nós vivemos a nossa vida. Então eu quero que você guarde isso no seu coração. Contentamento tem a ver com experiência e convicção. Nós conhecemos ao Senhor. Nós temos uma experiência, um relacionamento de intimidade com Ele. E nós vivemos então com convicção daquilo que Ele fala para nós, de quem Ele é e de quem Ele nos chamou para ser. Certo? E aí eu quero usar hoje o mesmo texto que a pastora Marisa usou na semana passada para a gente começar, que está lá em Filipenses 4, onde Paulo fala para a gente que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E eu queria convidar você, os textos vão aparecer para você aqui embaixo na tela, para você poder acompanhar. Mas se você puder pegar a sua Bíblia, a gente vai passear um pouquinho por algumas cartas de Paulo, por alguns outros livros, né? E é muito legal quando a gente está com a nossa Bíblia na mão, a gente pode abrir, a gente pode anotar, a gente pode grifar. Então eu quero convidar você, mesmo tendo o texto aí para acompanhar na sua tela, pega a sua Bíblia para a gente dar uma folheada boa nela hoje. Então a gente vai começar aqui com o texto de Filipenses 4, de 11 a 13. Nesse texto, Paulo está quase no fim da carta de Filipenses. E ele está agradecendo aquela igreja porque eles mandaram ofertas para ele, né? Paulo era praticamente um missionário, um plantador de igrejas, né? E às vezes ele recebia ofertas de algumas igrejas. Então ele está agradecendo aquela igreja, está agradecendo aos cristãos daquela cidade, porque eles enviaram uma oferta para ele. E ele diz assim: não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Gente, esse texto por si só é poderoso, né? E até eu quero aproveitar, a gente vai passar esse mês falando sobre esse assunto, falando sobre essa série. Se você puder ler o livro todo de Filipenses, leia. São pouquíssimos capítulos. Se quiser até engatar em Colossenses depois, em todas as cartas de Paulo, eu te encorajo muito a fazer isso. Mas se você puder aproveitar esse mês e se debruçar mesmo sobre o livro de Filipenses, eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Mas nesses trechos aqui, nesses
3 versículos que a gente leu aqui do apóstolo Paulo, dessa carta do apóstolo Paulo, a palavra que a gente precisa destacar, que aparece 2 vezes, que ele fala aqui 2 vezes, é aprendi. Paulo está dizendo para a gente que ele não nasceu sabendo a viver contente. Ele não nasceu satisfeito. Então não é uma questão de que, Paulo, quando era criança, ele já vivia tranquilo, e ele foi um jovem que já era satisfeito, porque sim. Ele falou, eu aprendi. Está dizendo que, a partir de tudo que ele viveu na vida dele até então, a partir do relacionamento dele com o Senhor, ele pôde aprender a viver contente. E eu achei muito legal que a palavra que ele usa nesse texto para descrever o contentamento, para descrever a satisfação com que ele vive, no grego, traz a ideia de suficiência. Isso quer dizer que não importava que Paulo estivesse vivendo aqui, como ele falou, na necessidade ou na fartura, de estômago cheio ou de estômago vazio. Ele aprendeu que o que ele tinha era suficiente. Isso é poderoso, né, gente? Já pensou a gente viver sabendo que o que nós temos, seja lá o que for, é suficiente para nós? Parece impossível, não é verdade? Pensa aí na sua casa, né? Acho que todos nós, né, já vivemos momentos de necessidade e momentos de fartura. E aí, quando a gente está em um momento de necessidade, parece que a gente só vai ter o suficiente quando finalmente a gente receber aquilo que nos falta, né? E quando a gente está no momento de fartura, o que a gente quer fazer? Aproveitar para adquirir aquilo que nós ainda não temos. Não é verdade? E isso não é ruim. Não é um problema fazer planos, ter projetos, né? Querer coisas melhores. Mas o problema é quando a nossa satisfação está completamente conectada a essas coisas. A nossa alegria, o nosso contentamento está conectado somente a essas coisas. Então, na necessidade, no momento de necessidade, eu só vou estar plenamente satisfeito quando eu receber aquilo que me falta. No momento de fartura, eu só vou estar plenamente satisfeito quando eu puder alcançar aquilo que eu ainda não tenho. Aquilo que pode ser uma oportunidade no momento que eu estou vivendo agora. E muitas vezes a gente acaba vivendo assim. É uma busca constante. É uma falta constante. Você já percebeu isso? Eu já percebi isso na minha vida. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo para a gente é que ele aprendeu a viver satisfeito em todas as situações. Se faltava, era suficiente. Se sobrava, era suficiente. E hoje, o que eu quero dizer para você é que o chamado de Deus para nós sobre contentamento tem a ver exatamente com isso. Não importa o que a gente esteja vivendo hoje, nós temos o suficiente. E o suficiente já nos foi dado. Eu acho que às vezes a gente olha para isso, né? Às vezes a gente tem uma ideia um pouco errada de contentamento, né? Porque às vezes se você ouvir alguém falar, eu me contentei com isso, parece que é menos. Não é verdade? Você já ouviu alguém falar isso? Aí eu me contentei. Aí fala, tá bom. Não consigo mais que isso mesmo, então tá bom. E o chamado ao contentamento que Deus tem para nós não tem a ver com isso. Tem a ver com a suficiência. E a suficiência de Deus sempre transborda. Sempre há mais. Paulo está falando aqui de que ele tinha tudo o que ele precisava para viver bem. Para continuar vivendo satisfeito. Satisfação, sabe quando você tem almoço de Natal, que a gente fala, né? Jantar de Natal, ceia de Natal. Que a gente come, e não cabe mais nada. E você fala, eu estou satisfeito, não cabe mais nada aqui. Satisfação. Isso é contentamento, queridos. Não é simplesmente achar que o que você tem só está bom e que o pouco que se tem está bom. Não, é estar satisfeito, alegre. Entender que aquilo é suficiente para você viver. Isso é uma vida de alegria, é uma vida completa, é uma vida plena. É essa plenitude que o Senhor nos convida.
E eu quero dizer para você hoje que isso tem muito a ver com a nossa perspectiva, com o lugar onde a gente coloca os nossos olhos. E essa é uma escolha que nós podemos fazer todos os dias da nossa vida. Perspectiva é para onde você está voltando os nossos olhos, para onde você está focando os seus olhos, né? É o pastor César já fez esse exercício com a gente algumas vezes, né? Mas, por exemplo, agora você está olhando para a sua televisão. Então, você sabe o que tem ao seu redor, mas fica tudo embaçado, não é verdade? Então, se você fixar os seus olhos em outro lugar, a sua TV vai ficar embaçada. Isso é perspectiva. É para onde você está olhando, para onde você está escolhendo fixar os seus olhos. E contentamento tem muito a ver com isso. Então, para que a gente possa falar um pouquinho mais sobre isso, eu quero primeiro te dar uma ótima notícia. Você já tem tudo o que você precisa para viver contente. Você já tem tudo o que você precisa para viver satisfeito, para ter uma vida plena. Você já tem o suficiente. Olha só que maravilhoso isso. E isso a palavra garante para nós. Então, a mensagem que eu quero falar com você hoje é por que nós podemos viver contentes. E nós vamos falar sobre 4 pontos que mostram por que nós podemos viver cheios de contentamento. E eu já vou adiantar para você que esses 4 pontos não são novidade. Você muito provavelmente já ouviu falar sobre todos eles. Mas o problema é que, às vezes, na nossa vida, em meio às circunstâncias, em meio à rotina, em meio ao que a gente está vivendo, as situações em que a gente está vivendo, a gente acaba deixando esses pontos onde o nosso foco precisava estar de lado. E aí o nosso foco muda para outras coisas e esses pontos tão importantes vão ficando meio embaçados na nossa visão. E aí a gente começa a se sentir descontente. E aí a gente começa a se sentir insatisfeito. E aí a gente começa a achar que falta, que a gente precisa de outras coisas na nossa vida. Então, eu quero falar com vocês hoje sobre 4 motivos que a gente tem para poder viver contentes, né? E o primeiro deles é o mais importante. Vou só tomar uma aguinha aqui antes da gente partir para eles. O primeiro deles é o mais importante. E, na verdade, esse primeiro ponto é o que determina todos os outros. É o que nos dá acesso a todos os outros. O primeiro motivo por que nós podemos viver contentes é por causa do sacrifício de Jesus. Essa é a coisa mais importante. É a coisa que nós, quando nascemos, nós precisávamos. Todos nós precisávamos. Era do sacrifício de Jesus por nós na cruz do Calvário. Você já parou para pensar como é que seria a sua vida se Jesus não tivesse morrido por nós? Tenta fazer um pouquinho esse exercício aí na sua casa. Se você não consegue ir tão longe, né, que às vezes é difícil para a gente, porque nós nascemos pela graça de Deus, quando nós nascemos, Jesus já tinha se sacrificado por nós e todos nós tivemos acesso a isso, né? Receber esse sacrifício, receber isso que foi feito por nós, né? E viver essa vida diferente. Mas tenta pensar, pelo menos, em como era a sua vida antes de você conhecer Jesus. Às vezes eu paro para pensar, e o Espírito Santo já me levou a essa reflexão algumas vezes. De onde eu estaria hoje, se eu não tivesse tido a oportunidade de conhecer a Cristo? Onde eu estaria hoje, se um dia Jesus não tivesse chamado o meu nome, e eu não tivesse aceitado esse convite? Isso ajuda a gente a ter uma pequena perspectiva do que seria a nossa vida sem o sacrifício de Jesus. Por isso que essa é a primeira razão para que nós possamos viver contentes. Eu queria mostrar para vocês algumas coisas que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Eu tenho um livro em casa que se chama, do pastor John Piper, que se chama 50 motivos por que Jesus veio para morrer. E eu acho muito legal porque ele fala no começo do livro, ele fala, aqui nós vamos falar sobre 50 motivos da morte de Jesus, 50 coisas que a morte de Jesus conquistou para nós. Mas elas são só o começo. Há muitas outras. Então aqui eu vou citar algumas, assim, pouquíssimas coisas que a morte de Jesus conquistou para nós. Mas eu quero dizer para você que tem muito mais.
Então, em primeiro lugar, o que nós ganhamos com a morte de Jesus? Ele aniquilou o pecado. Ele venceu o pecado. A segunda coisa, ele nos despojou da nossa natureza carnal. Ele tirou de nós essa natureza que nos fazia escravos do pecado, como diz lá em Colossenses 3, né? De tirar, despojar, desvestir essa natureza. Em terceiro lugar, ele crucificou o nosso velho homem. Então, ele tirou essa natureza de nós e pregou ela na cruz. Ele também nos deu a oportunidade de nos arrependermos. Pela morte de Jesus na cruz, eu e você podemos reconhecer os nossos erros e podemos nos arrepender. Podemos fazer escolhas diferentes, ter uma mudança de mente e viver uma vida diferente. Ele também nos revestiu do novo homem. Então Jesus não só tirou, nos despojou da natureza carnal, mas ele nos deu uma nova vestimenta. Ele nos deu uma nova maneira de viver. Ele também derramou sobre nós o Espírito Santo, o nosso Consolador. E a última coisa que eu quero falar para vocês sobre a morte de Jesus é que, através dela, Jesus restaurou o propósito eterno de Deus, que está lá em Gênesis 1, que era de nós expressarmos a sua semelhança, dominarmos sobre a criação e nos multiplicarmos. Ou como o pastor Carlos Alberto diz muito, de nós termos uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. Isso é uma pincelada do que a morte de Cristo na cruz conquistou para nós. Do que isso quer dizer, né, para nós hoje. Tem uma música que eu gosto muito, que fala assim: eu tenho Cristo em minha vida, eu tenho tudo, nada me falta. E é exatamente isso que a Bíblia, o Evangelho diz para nós. A partir do momento em que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou após o terceiro dia, nós não temos mais a necessidade de absolutamente nada. Quero dizer para você que se Jesus tivesse morrido na cruz há mais de 2000 anos atrás, e Deus nunca mais tivesse nos dado nada, nós já teríamos o suficiente. A morte de Jesus é o suficiente. E eu queria que a gente lesse juntos agora o texto de Colossenses 1. A gente vai ler os versículos 13 e 14 e depois 19 e 20. Paulo, nessa carta à igreja de Colossenses, fala o seguinte: ele nos resgatou dos poderes das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou a nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Gente, esse texto é maravilhoso. É maravilhoso. Então, está falando aqui, Deus, através de Jesus, resgatou a gente, retirou a gente do poder das trevas, nos inseriu no reino do seu Filho amado, no reino de Deus, um reino diferente, um reino novo, um reino onde a gente não vive mais como escravo, onde a gente vive uma vida livre. E então, a partir disso, Deus fez com que todas as coisas, a plenitude de todas as coisas habitassem em Jesus. E Ele fez as pazes com todas as coisas através de Jesus. Isso é maravilhoso. Nossa liberdade foi comprada. Nós não somos mais escravos. E quando a gente lê os evangelhos, a gente lê sobre a morte de Jesus na cruz. Um dos textos que mais me impacta é quando fala que Jesus entregou o seu espírito e então o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Isso quer dizer o quê? Não existe mais separação entre Deus e o homem. O véu do templo indicava que as pessoas não poderiam se aproximar do Santo dos Santos. Só os sacerdotes poderiam se aproximar do Santo dos Santos e uma vez por ano, né, quando eles eram chamados. Então, quando Jesus morre, esse véu se rasga, simbolizando que essa separação acabou. Agora nós podemos nos achegar a Deus. Nós podemos ter comunhão com Ele com liberdade. Olha que
poderoso, que profundo isso que Jesus conquistou para nós, amigos. E por causa disso, a cruz de Cristo precisa ser uma lembrança constante na nossa mente e no nosso coração. O significado do sacrifício de Jesus precisa estar latente na gente todos os dias. Quando a gente conhece Jesus, logo que a gente se converte, parece que isso enche o nosso coração, não é verdade? Você fala, meu, Jesus morreu por mim e tal, e isso é maravilhoso. Mas parece que com o tempo, outras coisas vão tomando essa importância. Mas a gente não pode deixar isso acontecer. Gente, a gente precisa se lembrar todos os dias, Jesus morreu por mim, e isso conquistou a minha liberdade, isso fez com que eu pudesse me achegar a Deus. Quando você está lá no seu momento devocional, você pode orar a Deus diretamente, você pode ser cheio do Espírito Santo, porque Jesus veio e morreu na cruz do Calvário por você e por mim. E isso é poderoso. A gente precisa se lembrar disso. Isso precisa impactar o nosso coração todos os dias. Quando o pecado entrou no mundo, lá no Jardim do Éden, ele trouxe morte ao espírito do homem e gerou a natureza carnal. Adão e Eva, que tinham um relacionamento íntimo com o Criador, né? A Bíblia fala que Deus descia ao jardim e eles caminhavam juntos. Gente, isso é físico. Eles caminhavam juntos fisicamente, face a face. Quando o pecado chegou, isso já não podia mais acontecer. Então a gente vê, se você ler lá o Antigo Testamento, a gente vê um Deus criando maneiras de estar perto do seu povo, criando maneiras para que o seu povo pudesse ter comunhão com Ele. Então, é criado o tabernáculo, depois o templo, Deus levanta sacerdotes, tudo isso para que Ele possa ter comunhão com o seu povo. Mas então chegou o momento certo, chegou o momento planejado, veio Jesus. E aí Deus já não precisava mais dessas ferramentas. Nós podemos nos achegar a Ele. O texto de Colossenses 2, versículos 13 e 14, outra carta de Paulo, diz o seguinte: vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Então, Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Tudo aquilo que nós tínhamos de acusação por causa do pecado, Jesus veio, tirou e pregou lá na cruz. Outro texto, outra carta de Paulo que fala sobre o sacrifício de Cristo. Efésios 2, dos versículos 4 até o 7. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável da sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Gente, esse é o texto para a gente escrever e pôr na geladeira, sabe? Para você ver todos os dias. Para que a gente se lembre do sacrifício de Jesus e do que Ele conquistou para nós todos os dias. E aqui Paulo diz, é pela graça que vocês são salvos. Ou seja, não foi nada que a gente fez, não há nada que a gente possa fazer. Nós recebemos tudo aquilo que nós precisávamos para estar satisfeitos, para estar plenos, completos, de graça. Já nos foi dado. Nós não precisamos fazer nada para alcançar. Deus já nos deu. Né? Por isso que Paulo fala, essa é a riqueza insuperável da sua graça. Ele já fez tudo. Ele nos deu tudo. Em Cristo Jesus, nós temos acesso a tudo que nós precisamos. Nós recebemos graça, nós recebemos misericórdia, nós recebemos bondade, nós recebemos salvação, nós recebemos libertação. A nossa vida agora está escondida com Cristo em Deus. Nós podemos nos vestir do novo homem. Nós podemos ter uma vida diferente. Nós podemos ter uma maneira de pensar diferente. Porque Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz por nós. Queridos, isso é suficiente. Isso é suficiente.
E como se não fosse, Paulo ainda fala lá em Romanos 8:32. Se ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Se o Deus que já nos deu tudo, sem a gente fazer nada, será que com isso Ele já não vai nos dar todas as outras coisas de que nós precisamos? Ele não só vai, como Ele nos dá, todos os dias, queridos. E algumas dessas outras coisas de que nós precisamos, nós vamos falar agora, mas todas elas têm a ver com esse primeiro ponto. Tem a ver com o fato de que Cristo morreu por nós na cruz. E por isso nós podemos viver cheios de contentamento e de satisfação. Porque isso é tudo de que nós precisamos para viver. Tudo. Então esse é o nosso primeiro ponto. Por que você pode viver contente? Porque Cristo morreu na cruz por você. E ressuscitou. E hoje Ele vive à direita de Deus. Isso é maravilhoso, queridos. O nosso segundo ponto é que além de Cristo ter morrido por nós na cruz, Ele também nos deixou o seu Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo. Lá em João 16, versículos 7 e 8. Antes de subir aos céus, depois que Ele ressuscitou, Jesus passou um tempo com os discípulos, aqui na terra ainda. E antes de subir aos céus de vez, né? Ele disse assim aos seus discípulos: na verdade, é melhor para vocês que eu vá. Pois se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, eu o enviarei a vocês. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mais um exercício aí para a gente fazer. Você já parou para imaginar como seria a sua vida sem o Espírito Santo? O seu consolador, sem aquele que intercede por você diante de Deus, sem aquele que sonda o coração do Pai e revela a você, a gente não conseguiria viver sem Ele. É o Espírito Santo que nos convence da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que conhece o Senhor, que conhece as profundezas do coração de Deus, revela elas a nós. É Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, tudo que nós vimos que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário, converge, resulta em uma vida cheia do Espírito Santo. Nós podemos viver uma vida cheia do Espírito Santo porque Jesus morreu por nós. Ele é o próprio Deus habitando em nós. Imagina você, o véu do templo se rasgou, acabou a separação e Deus falou: agora eu vou habitar em vocês. Eu vou habitar dentro de vocês. O meu Espírito vai habitar dentro de vocês. Ele está muito próximo, gente. Tem uma música muito bonita do Jesus Culture que fala: você está mais próximo do que os meus ossos, do que a minha pele. Ele está próximo, Ele vive dentro de nós. O texto de 1 Coríntios 2, mais uma carta de Paulo, diz o seguinte para nós. Está folheando aí as cartas de Paulo? 1 Coríntios 2, versículos 10 a 12. Mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito. Pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio Espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós recebemos o Espírito de Deus e não o Espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Nós recebemos o Espírito de Deus e não o Espírito desse mundo, porque o Espírito sonda o coração de Deus, Ele é o próprio Espírito de Deus, Ele conhece as emoções, Ele conhece os pensamentos, Ele conhece o coração do Pai, Ele revela a nós. E junto com tudo isso, Ele revela a nós que nós recebemos todas essas coisas de graça. Tudo aquilo que Deus tem para nos dar, Ele nos dá de graça, sem esperar nada em troca. Ou seja, Ele já nos deu tudo aquilo que nós precisamos para ter uma vida de contentamento. O Espírito Santo é o selo que confirma em nós que nós somos filhos de Deus. Lá em Romanos 8, nos versículos 15 a 18, Paulo diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus,
que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma a nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Através do Espírito Santo nós podemos conhecer a Deus e nós também podemos conhecer a nova identidade que Ele nos dá, de filhos. Ele é o selo, Ele confirma. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus e por isso nós podemos viver contentes. Amém, queridos? Esse é o nosso segundo ponto. O número 3 agora. Por que mais nós podemos viver cheios de contentamento? Por causa das promessas de Deus. Como se não bastasse Deus ter enviado seu Filho para morrer por nós. Como se não bastasse Ele ter deixado o seu Espírito para habitar em nós. Deus também nos deixa várias promessas lá na palavra. O texto de 2 Pedro 1,4, vamos fugir um pouquinho das cartas de Paulo, vamos para o apóstolo Pedro. O que ele fala? Por causa de sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Então, pelas promessas de Deus, através das promessas que Ele nos deixou na palavra, nós podemos viver a vida que Deus tem para nós. Nós podemos escapar da corrupção do mundo, causada pelos desejos humanos, causadas pela insatisfação do nosso coração, do coração do homem, e nós podemos buscar uma vida de satisfação. Quando o Senhor pede para a gente na palavra que a gente viva cheio de contentamento, é muito legal porque Ele faz isso e Ele deixa uma promessa. O texto lá em Hebreus 13:5 diz o seguinte: não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que têm. Mais uma vez aí, estejam satisfeitos com o que têm. Porque Deus disse, não o deixarei, jamais o abandonarei. Então Deus fala, não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com aquilo que vocês têm. Por quê? Porque eu não te deixarei e eu nunca te abandonarei. Aqui o escritor de Hebreus traz à memória a promessa que Deus fez ao seu povo lá em Deuteronômio. Fez essa promessa para o seu povo em Deuteronômio, fez essa mesma promessa lá no livro de Josué. E Deus está dizendo que nunca abandonaria o povo, de que iria à frente dele. E essa é a mesma promessa que Ele faz para nós hoje. Você pode viver contente, satisfeito, porque eu estou com você, eu vou à sua frente. Não importa quais sejam as circunstâncias, não importa qual seja a situação, eu vou à sua frente. Antes de subir aos céus, Jesus fez a mesma promessa para nós. Lá em Mateus 28:20, Ele fala, e lembre-se disso, eu estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Então, queridos, isso são só algumas das promessas que Deus deixa para nós, mas isso é poderoso demais. Deus está conosco em todos os momentos. Não importa a situação, se o seu momento hoje é de necessidade, Deus está com você. Ele vai à sua frente. Seu momento hoje é de tristeza. Às vezes você tem um familiar, um conhecido que está sofrendo com Covid. Deus vai à sua frente, Ele está com você. Às vezes o seu momento é de luto, porque você perdeu alguém. Deus está com você. Às vezes o seu momento é de fartura, de tranquilidade. Deus está com você. Deus vai à sua frente. Essa é a promessa que Ele deixa para você na palavra. E por isso nós podemos falar, eu tenho o suficiente. O Deus, o Criador dos céus e da terra, o meu Pai, está comigo. Não importa a situação que eu esteja vivendo hoje, se é necessidade ou se é fartura. Deus está com você. E o mais importante, gente, é que as promessas de Deus têm a ver com o caráter dele. Então nós podemos sim nos apegar às promessas que o Senhor faz para nós, porque Deus é fiel para cumprir cada uma delas, né? O texto de 2 Coríntios 1:20 fala, pois todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo. Olha lá o sacrifício de Jesus mais uma vez. Com um alto e claro sim. E por meio de Cristo, confirmamos isso de modo que o nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. Todas as promessas que Deus fez para nós foram confirmadas em Cristo Jesus. Então a gente pode crer sem duvidar, queridos. A gente pode se apegar àquilo que a palavra diz a nós.
com o firme fundamento de que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. E por isso nós podemos viver cheios de contentamento. E por fim, por que nós podemos viver contentes hoje? Porque uma das promessas do Senhor para nós é de que Jesus em breve voltará. O Gu falou sobre isso aqui algumas semanas atrás e essa é outra mensagem que precisa estar latente no nosso coração. Jesus veio, Jesus morreu por nós, Ele ressuscitou e Ele vai voltar, queridos. Ele vai voltar. Lá em 1 Coríntios 15, 19, Paulo fala: se a nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Então, a gente não pode olhar apenas para essa vida. A nossa perspectiva não pode estar só nas coisas dessa vida. Precisa estar além. Precisa estar no fato de que Jesus virá e vai governar sobre o mundo. Um governo de justiça, paz e alegria. Jesus vai vir e vai fazer convergir todas as coisas sobre a sua autoridade. E nós podemos viver com essa expectativa. Isso enche a gente de esperança. Porque não importa o que a gente viva hoje, queridos, existe uma vida eterna à nossa espera, uma vida de comunhão eterna com o nosso Senhor. Existe um momento em que, assim como foi lá no Jardim do Éden, Deus vai habitar com a gente de novo fisicamente. A gente vai andar com Ele. Gente, isso é motivo de muita alegria para nós. O texto de 2 Coríntios é o último texto que eu quero ler com vocês hoje. 2 Coríntios 4, versículos 13 a 18, fala o seguinte: sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele junto com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês. E à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graças. E Deus receberá cada vez mais a glória. Por isso nós nunca desistimos. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Não olhamos, nossa perspectiva não está naquilo que nós podemos ver, não está nas circunstâncias, não está nas más notícias. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Estarão conosco na nossa vida eterna com Cristo. Queridos, isso traz alegria ao nosso coração. Isso é suficiente para nós vivermos hoje. Isso é suficiente, queridos. Há uma vida eterna esperando por nós. Há uma vida de alegria esperando por nós, uma vida de comunhão com Jesus. Uma vida em que finalmente nós vamos poder ver a Deus face a face. Vamos poder habitar com Ele, estar com Ele todos os dias da nossa vida, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais choro, onde haverá comunhão completa entre nós e a Trindade. Esse dia está chegando, queridos, e por causa disso nós podemos viver contentes. Então nós falamos aqui das 4 razões principais por que nós podemos viver contentes. Nós podemos ser cheios de contentamento. A primeira, porque Jesus Cristo morreu por nós. A segunda, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. A terceira, nós temos as promessas do Senhor. E a quarta, Jesus em breve voltará. Isso é suficiente, queridos. Nós não precisamos de mais nada. Isso é suficiente para que a nossa vida seja cheia de plenitude e satisfação. E para finalizar, o que eu quero perguntar para você é: o que essas coisas geram no seu coração? Saber de tudo isso gera o quê? Lembrar de tudo isso gera o quê no seu coração nesta manhã? E essa é uma pergunta extremamente importante. Porque tudo de que nós precisamos para viver já nos foi dado pelo Pai. Nós já temos tudo. E a gente não precisa fazer nada para receber isso. A gente só precisa aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Aceitar o sacrifício dele por nós. E desfrutar de tudo aquilo que isso nos traz. Desfrutar das promessas, desfrutar da presença do Espírito, desfrutar da expectativa e da esperança da volta de Cristo.
Isso tudo enche o nosso coração de gratidão, queridos. Isso tudo precisa encher o nosso coração de gratidão. O contentamento é cheio de ações de graças. Isso é algo que a gente precisa se lembrar. Uma pessoa cheia de contentamento é uma pessoa grata ao Senhor por tudo que ela já recebeu. É uma pessoa que olha para aquilo que ela já tem, não para aquilo que falta, para aquilo que ela acha que falta. Não é mesmo? Quando os nossos olhos estão focados nessas coisas e em tudo que o Senhor fez por nós, a gente não pode fazer mais nada além de agradecer, porque já é o suficiente. É mais do que o suficiente. É mais do que nós precisávamos. Nós já temos tudo, queridos. Deus já nos deu tudo. Agora imagina só você, a gente está no meio de uma pandemia, a gente está vivendo uma situação sem precedentes, uma situação de pressão, uma situação muitas vezes de tristeza, de medo, de insegurança. E em meio a tudo isso, mesmo diante de todas essas coisas, nós podemos viver satisfeitos. Nós podemos viver cheios de contentamento e com o nosso coração cheio de gratidão ao Pai. Sabe, queridos, isso não quer dizer desconsiderar o que está acontecendo ao nosso redor. Isso não quer dizer ser frio com relação às notícias que a gente recebe. Mas quer dizer que, mesmo em meio a tudo isso, nós sabemos quem é o nosso Deus. E nós sabemos que Ele é um bom Pai. E nós sabemos que nós podemos descansar, porque a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. E essa é a vida cheia de contentamento, cheia de satisfação e cheia de ação de graças, em todas as circunstâncias. E viver essa vida, queridos, ela não é boa só para nós. Ela não traz só aquele descanso para nós de, ok, minha vida tá feita. Ela alcança outras pessoas. Quando nós vivemos cheios de contentamento, as pessoas olham para nós e se perguntam o que ele tem, o que ela tem para viver dessa maneira. O que faz ele viver com esse contentamento, com essa satisfação, mesmo quando as coisas parecem que estão desmoronando. Isso faz com que os atributos do nosso Pai estejam presentes em nós. A bondade, a misericórdia, a fidelidade, o amor, a graça, a justiça, a santidade. Quando nós vivemos uma vida cheia de contentamento, nós expressamos às pessoas quem Deus é. E aí elas se achegam a Ele. Isso é o resultado de uma vida cheia de contentamento, queridos. Esse é o resultado de uma vida cheia de contentamento. E hoje, para a gente finalizar, eu quero orar por você, por nós. Porque diante de todas essas coisas, o que mais nós podemos fazer, em primeiro lugar, é agradecer. Agradecer ao Senhor por tudo que Ele já nos deu. Agradecer ao Senhor porque Ele já nos deu tudo de que nós precisamos para viver uma vida satisfeita. Agradecer porque nós temos o suficiente. E porque, assim como disse o apóstolo Paulo lá no texto de Filipenses que a gente leu, nós podemos aprender a viver satisfeitos em toda e qualquer situação. E em segundo lugar, eu quero orar para que o Senhor nos ajude, para que o Espírito Santo nos ajude a focar os nossos olhos nessas coisas que já nos foram dadas. Que o Espírito Santo nos ajude a tirar os nossos olhos daquilo que é inconstante, daquilo que traz medo e insegurança. E nos ajude a focar os nossos olhos naquilo que Ele já nos deu. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, em primeiro lugar, porque o Senhor já nos deu tudo. O Senhor nos deu o Seu Filho. Obrigada, Jesus, porque o Teu sacrifício conquistou na cruz tudo aquilo que nós precisamos para viver. Nos livrou do poder do pecado, nos livrou de uma vida nas trevas, de uma vida de escravidão, nos deu esperança, nos deu a oportunidade de nos arrependermos, nos deu a oportunidade de cumprir o propósito eterno de Deus. Obrigada, Jesus, obrigada pelo Teu Espírito Santo. Obrigada, Pai, pelas Tuas promessas preciosas para nós que estão na Palavra. Obrigada porque nós podemos viver com a esperança de que o Senhor vai voltar em breve para buscar a Tua igreja, para buscar os Teus filhos. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Pai, nós queremos ter um coração cheio de gratidão, Pai. Mesmo em meio a tempos que parecem tão difíceis,
Nós queremos ter o nosso coração cheio de gratidão, de ações de graças. Nós queremos viver cheios de contentamento, Pai. Nos ensina, Espírito Santo. Assim como Paulo disse, nós queremos aprender a viver contentes em toda e qualquer situação, sem pestanejar. Nós queremos aprender a viver contentes, Senhor, satisfeitos. Nos ajuda, Pai, a fixar os nossos olhos naquilo tudo que o Senhor já nos deu. Nos ajuda, Senhor, a sermos impactados pelo fato de que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário e de que isso é tudo que nós precisamos para viver, Senhor. Nos ajuda, Pai, a celebrar a vida do Teu Espírito Santo em nós. O privilégio de poder viver cheios do Teu Espírito. Nos ajuda a nos apegar às Suas promessas, Suas ricas e preciosas promessas, Pai. O Senhor podia não ter nos dado nenhuma delas, mas o Senhor nos deu, Pai. Nos ajuda a fixar os nossos olhos nisso. No fato de que o Senhor está conosco, que o Senhor vai à nossa frente, não importa qual seja a situação que nós estamos vivendo hoje. Nos ajuda a fixar os nossos olhos nisso, Espírito Santo. Nos ensina. Nos ensina. E nos ajuda a viver com a expectativa de que em breve nós estaremos contigo para sempre, em comunhão eterna, Pai, te olhando face a face, como um amigo olha para o seu amigo. Nos ajuda a fixar os nossos olhos nisso, Senhor. Nós queremos, Pai, e que a nossa vida seja um impacto para outros que ainda não conheceram o Senhor, para outros que nesses dias têm vivido tempos de tanto medo, Pai. Tempos de luto, tempos de desespero. Que a nossa vida, Pai, possa alcançar a eles. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos cumprir o Teu propósito de ser uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, Senhor. E isso começa em nós escolhermos viver cheios do contentamento. Nós cremos nisso, Senhor, e nós contamos com a Tua ajuda, Pai. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada, porque nós podemos olhar para nós mesmos, nós podemos olhar para a nossa vida hoje, seja quais forem as circunstâncias que a gente está vivendo, e podemos dizer, eu tenho o suficiente, eu tenho tudo aquilo que eu preciso para viver. Obrigada, Senhor Jesus, nós te agradecemos nessa manhã, nós enchemos o nosso coração de gratidão nessa manhã. Em nome de Jesus.